Gente, boa tarde, tá? Sejam bem-vindos aqui à aula de hoje. A nossa aula a gente vai falar sobre os datagramas do modelo TCP/IP, mas antes eu vou dar uma introdução sobre o modelo OSI. Vou falar para vocês como é que ele foi criado e o porquê que ele foi criado. Antigamente, as arquiteturas de computadores eram todas diferentes. Então, o computador do fabricante não se comunicava com o computador de outro fabricante. Então, o que eles fizeram para dar uma solução para esse problema? Eles criaram o modelo OSI. Tá? O modelo OSI ele é composto por uma comissão de engenheiros eletrônicos, tá? E um consórcio de empresas, tá? Todas elas associadas para criar um padrão, tá? De comunicação entre computadores de fabricantes diferentes. O modelo OSI aqui, ó, que eu vou explicar aqui na nossa lousa, ele é composto de 7 camadas. Camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, link de dados ou enlace, tá? Em algumas literaturas, a camada 2 é chamada camada de enlace, tá? E a camada física. Tá? Qual é o papel do modelo OSI da camada OSI? Além de padronizar, ela descreve todo o funcionamento, tá? Da comunicação de dados entre os computadores. Então, quando o computador quer enviar um dado para o outro, seja ele um e-mail, seja ele um arquivo, tá? Os dados são encapsulados. Mas, na verdade, o que o modelo OSI faz junto com os dispositivos? Ele transforma, tá, um arquivo ou uma informação em sinal elétrico. E esse processo, ó, se chama encapsulamento. Tá, ok? Alguma dúvida aí? Não. Tranquilo? As 3 primeiras camadas, tá, vão fazer tratamento aos dados. Ou seja, vão pegar os dados de forma bruta. Tá? Ou seja, o dado no formato de um arquivo com sua respectiva extensão. Se você quiser mandar, por exemplo, uma foto, padrão de compressão hoje do arquivo é o quê? Extensão JPEG. Então ele vai pegar esse arquivo aqui JPEG, tá? E vai começar a encapsular ele. Tá? Como, professor? Ele vai transferir, tá, esses dados aqui para a camada de transporte. Uma das partes principais da camada OSI, que é a camada 4. O que eu vou fazer aqui, para facilitar o entendimento de vocês não confundirem, tá, com as camadas superiores. Tá? Eu vou botar passo a passo de cima aqui, para vocês se concentrarem melhor aqui. Ó. A camada de transporte, tá, ela pega os dados, e transforma esses dados em segmentos. Ou seja, os dados são repartidos. Isso é feito por quê? Por algoritmos. Tá? Algoritmos que comprimem esses dados e repartem. Depois que a camada de transporte faz o seu papel, ela vai passar o quê? Um segmento para a camada posterior, que é a camada 3. Ok? Então, ó, a camada 3 é a camada de rede. Aí o segmento já vai virar um pacote. Tá? E nesse pacote aqui, ó, é acrescentado o endereço IP. Tá? Se vocês quiserem saber, ó, o endereço IP, ok? Ele faz parte desse modelo aqui, ó, modelo TCP/IP. As pessoas às vezes falam assim, ó, professor, o TCP/IP é um protocolo. O TCP/IP ele não é um protocolo, ele é uma pilha de protocolos, tá? O TCP/IP é uma pilha de protocolos, ou seja, é um conjunto de protocolos. No próprio TCP/IP, o que acontece? Ele é associado à camada OSI, só que ele é dividido aqui, ó, em 4 camadas. Por isso eu coloquei aqui do lado, ó, que tudo faz referência ao modelo OSI. Tranquilos aí? Voltando aqui para o modelo OSI, vou facilitar vocês aqui. O que acontece aqui, ó? Depois que o pacote recebe o endereço IP, tá? Ele passa o pacote para a camada 2, que é a camada de enlace ou camada link de dados. Aí o que acontece? O pacote já vai virar um quadro. E no quadro é adicionado o endereço MAC. Tá? Quem lembra o que é endereço MAC aí? O endereço da placa de rede. Isso, é o endereço físico da placa de rede. Toda a placa de rede já vem de fábrica com esse endereço. E qual é o dispositivo que trabalha com a camada 2 do modelo OSI? A gente fala tanto. Switch. Tá? Então o switch, ó, ele é responsável, tá, em montar essa tabelinha para quê? Se eu quero mandar uma informação para alguém, eu preciso saber o endereço dessa pessoa. É assim que funciona na transmissão de dados. Então, ó, o pacote, ele recebe o endereço físico da placa de rede do computador de
de um aluno qualquer ou de uma pessoa qualquer. Feito isso, o que acontece? Tá? Então, a camada 2 passa o pacote para a camada 1, que é a camada física. Aqui na camada física, ó, por que está 0 e 1 aqui? Já está em forma de bit. Teu arquivo virou um sinal elétrico. Entendeu? Aqui, ó, ele está passando no meio de transmissão. Quem pode me dar um exemplo de meio de transmissão? Ninguém? Cabo de rede. Tá? Então aqui, por exemplo, teu arquivo está passando pelo cabo de sinal elétrico, o cabo de rede, que é o cabo mais trançado, já virou o sinal elétrico, e aqui, ó, ele vai vir para o outro lado e vai fazer o mesmo processo, só que ao contrário. Só que aqui ele vai desencapsular. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Não. Obrigado. Boa tarde. Gente.